Vamos então à análise do golo que foi anulado ao Portimonense. Eu gosto muito de... Não gosto nada de pôr em causa o profissionalismo de pessoas que ganham a vida trabalhando nestas questões. E se eu acho que é muito difícil para um árbitro, num segundo, fazer juízos que são importantes para o desenrolar numa partida, eu tenho consciência que é muito difícil. Também é muito difícil para os técnicos que estão num carro de exteriores, também em milésimos de segundo, pararem a imagem no momento adequado e estabelecerem a linha de fora do jogo. Porque a urgência é quase igual à do árbitro. E a pressão que o realizador faz sobre esses técnicos é muito grande. Portanto, eles também têm sempre atenuantes quando erram. O erro, se o árbitro é admissível, quando não é flagrante, nos técnicos que fazem esta coisa e que estão a trabalhar sob grande pressão no carro de exteriores, também é desculpável. Feita esta ressalva, vamos então ver o que se passou. No caso, eu gostava que metessem o que se passou. Aqui é o que se passou. Esta é a imagem da Benfica TV. Portanto, está frisada. E agora vamos ver em pormenor, com um zoom eletrónico... Foi com esta imagem que todos nós percebemos que o golo tinha sido obtido através de um fora de jogo. Exatamente. Foi através desta imagem. E os próprios vídeo-árbitros também, como veremos. Aqui é um zoom eletrónico. Primeiro erro desta captação. A bola, neste momento, já foi pontapeada por este jogador, penso que é o Paulinho, do Portimonense. E o que diz a lei do fora de jogo é que o fora de jogo é assinalado no momento em que a bola é passada para o jogador que, neste caso, estaria hipoteticamente em fora de jogo. Portanto, foi mal escolhido. Devia ter sido uns frames atrás. Depois, o lance segue... Desculpe, Zé Cruz, o que neste caso é extremamente relevante, porque estamos a falar de centímetros. 30 centímetros. Meio de milésimos de segundos fazem toda a diferença no posicionamento. Vamos agora aqui. A segunda fase é a colocação da linha. E também deixa-me dizer-te que o Zé Pedro Pinheira questionava precisamente através do meio isso mesmo, a colocação da linha do fora de jogo. Mas a linha... Ora bem, vamos ver também em pormenor que esta linha também foi mal colocada. É mais um erro. E porquê é que é um erro? Aqui está. Porque a linha deve ser colocada na parte do jogador, do penúltimo defensor do Benfica, que neste caso não era um defensor, era um médio, que era o Samaris, que está mais próxima da linha final. E a linha, como estão a ver, passa pelo meio dos pés dos jogadores. Devia passar pelo calcanhar direito, que é o que está mais atrás. Certo. Erro. O que é que isto dá? Dá um fora de jogo de cerca de, vá lá, 30 centímetros. Não acho que esteja a exagerar. Não é mais de 30 centímetros. Acho que é correto. Isto, acho que está visto. Analisando as imagens da BTV. Isto é que é. Ora bem, eu gosto, já fiz a distinção, aqui o realizador, que é da Benfica TV, o restante da equipa das transmissões de jogos que são da Benfica TV são outsourcing, isto é, são empresas contratadas para fazer este trabalho. Mas a decisão final é da equipa da realização, que é própria do Benfica. E esse profissional é que escolhe o que mete e o que não mete. Portanto, pode meter este lance porque dava jeito. Como não meteu a linha no jogo do Braga, estou eu a especular, porque também não dava jeito de meter a linha no jogo do Braga. Isto são especulações, mas é para também tirar o peso da carga e da crítica dos profissionais que estiveram envolvidos nisto. Agora, nós fizemos outro exercício, que foi tentar ver com imagens daquelas que a Federação, aqui estão elas, que a Federação disponibilizou na tal troca de comunicações. Certo. E então, cá está a mesma imagem, com uma nova linha, como vamos ver em pormenor no primeiro passo, que esta imagem e esta linha foi feita precisamente no momento em que o jogador do Portimonense faz o passe. A bola não está adiantada, está em contacto com o pé do jogador. Aqui não há nenhuma mistificação, não há nenhum erro. Este é o momento em que se deve colocar a linha. Parar a imagem, frisar a imagem e meter a linha. Estamos entendidos? Aqui não há nenhum erro. Isto é claro como a água, não há nenhuma manipulação. Vamos voltar agora à imagem geral e vamos ver a linha já definida de acordo com estes critérios que são os objetivos. E agora a linha, como se vê, não passa pelo meio dos pés do Samaris, não. Passa precisamente pelo calcanhar direito, que é onde se define a posição de fora de jogo. E qual é o resultado? Vão ver, vai aparecer outra vez o pormenor, o zoom eletrónico que nós fizemos. Não foi a Federação que o fez, fomos nós que o fizemos. Cá está. Está a bater no pé esquerdo, no calcanhar esquerdo do calcanhar direito do Samaris, e o fora de jogo, que era de 30 centímetros, passou, eu também não quero exagerar, para 5 centímetros.
Há fora de jogo, estejam descansados os dirigentes da BTV já agora de todas as entidades ligadas à arbitragem. Há fora de jogo. Um fora de jogozinho, pequenininho, mas é fora de jogo. A verdade desportiva não foi adulterada. Dito isto, a responsabilidade da BTV. E isto agora vamos entrar na questão séria. Porque ao longo das transmissões que têm sido feitas, normalmente, quando elas estão a cargo da Sport TV, que é outra entidade, outra televisão, que transmite os jogos, todos os outros jogos, não estou a dizer que não aconteçam casos destes. Acontecem. O erro, se pode ser desculpável aos árbitros, também tem que ser desculpável. Mas há uma coisa que não acontece. Agora, espera aí, é olvidar outras situações. Exatamente. É que, por exemplo, uma situação de dúvida sobre se um empurrado do braço foi objetivo ou se foi sem querer. Na BTV não há repetições. Na BTV não há repetições. E agora chegamos, esta semana, isto permitiu-nos chegar a uma conclusão. E qual é a conclusão? É que os vídeos-árbitros são influenciados pela transmissão final. Ao contrário do que se pensava. E não há nenhum erro aqui, não há nenhuma adulteração do protocolo. E isso estava previsto. Mas ao contrário do que se pensava, os vídeos-árbitros e o assistente de vídeo-árbitro... protocolo para as pessoas perceberem. Sim. Está lá contemplado no protocolo a existência de um ecrã para a transmissão televisiva. O final. O que quer dizer que... Nós temos essa imagem, o que podem quer ver dizer, aqui do lado direito. Exatamente, está ali. TV programa, que é o TV programa... é exatamente. É aquilo que as pessoas estão a ver em casa, eles também estão a ver. Deixa-me só claro. interromper para revelar aqui uma coisa. Este lance suscitou dúvidas, de facto, como é que é possível ter-se tão depressa a certeza de que foi é um lance claro? Porque o vídeo-árbitro só... A questão é um lance claro, exatamente. Só deve intervir intervém em lances claros. Ele interveio ali a dizer que era fora de jogo, daquela forma efusiva, como depois percebemos quando foram divulgadas as gravações. E o Futebol Clube Porto, ainda antes de defrontar o Chaves, enviou para o Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol um pedido de esclarecimento, perguntando se era verdade ou não era verdade, como é que era, se o VAR tinha acesso às imagens do operador ou não, com toda a realização. A imagem final do produto de televisão. Portanto, o que nós vemos em nossas casas. Exatamente. Em nossas casas, quem tem a Benfica TV, porque felizmente eu não tenho. E pedimos para que a resposta viesse até às 15 horas de hoje, porque tínhamos um programa, queríamos debater e não queríamos cometer nenhum erro. Não tivemos resposta. E isto surgiu na sequência de contactos informais que no sábado mantive com alguém que trabalha para a Federação para querer saber isso mesmo. E a resposta que me deram foi sempre a mesma. As decisões não são tomadas com base nas imagens da transmissão. Mas são sempre em clean feed. O problema é que são condicionadas. O problema é que o protocolo prevê, e portanto isso tem que ser cumprido, prevê que os vídeo-árbitros, as pessoas que estão na função de vídeo-árbitro, tenham também um ecrã com a transmissão do jogo pelo canal que está a fazer a transmissão. E é evidente que há é humano, uma influência. É assim, ninguém tem dúvidas que eu estava a torcer pelo Portimonense nesse jogo. Claro. Eu estava a ver o jogo e estava a torcer pelo Portimonense. Eu sou do Porto, quero que o Benfica perca pontos, porque o Portimonense não é um competidor direto, tão direto do Futebol Clube Porto. E quando o Portimonense marcou o golo, eu fiquei todo satisfeito, o golo. A seguir, quando dá a repetição, para mim foi claro, está fora de jogo. Não tive a mínima dúvida, está fora de jogo. Claro. Está fora de jogo. Achei perfeitamente natural que o vídeo-árbitro falasse logo. Exatamente. Está fora de jogo. E depois o que é que se vinha a perceber? Aquilo, afinal, é um fora de jogo milimétrico, como tu disseste. A minha questão é assim, eu não sei se o vídeo-árbitro, Fábio Veríssimo, não, na função de vídeo-árbitro, portanto, o árbitro Fábio Veríssimo na função de vídeo-árbitro, foi influenciado ou não quero dizer, de maneira nenhuma, nem o quero dizer. Influenciado, mas é o mais natural que aconteça, claro. porque assim, é humano. Óbvio. Eu estou lá a fazer... Eu, se tivesse a vídeo-árbitro neste jogo, eu anulava aquele golo. Com base em quê? Com base nas imagens da Benfica TV, não era no resto, porque no resto era impossível. Mas eu até para admito, mim era impossível. Eu sou um bem intencionado, e até admito que o vídeo-árbitro, o Fábio Veríssimo, ou qualquer outro, influenciado e condicionado pela imagem final que também viu, que
depois disso, não tomasse a decisão e fosse realmente fazer as linhas com as imagens das outras câmaras que lá têm e tivessem chegado à conclusão que nós chegamos, que havia um fora de jogo de 5 centímetros, no máximo, e que, portanto, o lance era ilegal e o gol tinha que ser anulado. Eu admito que tivessem feito isto. Agora, eles o que não podem fazer é utilizar as imagens finais para verem lances em repetição de que não são mostradas em pormenor. Depois a questão é esta, Há aqui uma questão de transparência também. Claro. Porquê é que é tão difícil à Federação assumir este tipo de coisas? E, por exemplo, eu no domingo vi o início de um jogo do Campeonato Alemão e houve logo uma intervenção do vídeo-árbitro aos 2 ou 3 minutos mostram do jogo. como é que ele... Ligaram imediatamente Exatamente. para a sala. Claro. Portanto, o espectador em casa, eu em casa, estava a ver essa situação. Foi o Schalke 04 é em este lance. Stuttgart. É isso. E se repararem, vão ver que eles também têm uma câmara da transmissão. Um ecrã da transmissão. Deixa-me dizer que, lá para casa também, que isso foi... O árbitro não assinalou nada, o jogo seguiu, e o vídeo-árbitro entendeu avisar o árbitro que precisaria de analisar aquilo. E neste momento ele está em contacto, repara, e vê-se. E agora estão a ver aquela televisão mais central por cima. Sim. É a transmissão. Final, tem os estão lá os oráculos, etc. Tudo isso. Sim. E deixa-me dizer-te que estava previsto, depois da paragem do campeonato que aconteceu agora recentemente, nós também termos exatamente esta imagem no campeonato português. Sim, porque isto enriquece a transmissão televisiva. Eu não costumo ver os jogos na Benfica TV, mas por acaso desta vez vi e fiquei absolutamente escandalizado. Não é por este lance. Claro. Fiquei escandalizado porque assim, aquilo houve uma sucessão de faltas ou de supostas faltas que mereciam repetição. E aquilo era, quando era uma falta sobre o jogador do Benfica, dava várias repetições. Quando era uma sobre o jogador do Portimonense, não dava. A questão é essa mesmo, Portanto, e isso condiciona a atuação do vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro é influenciado. É assim, é preciso pôr... Se queremos ter uma competição séria, e acho que todos nós queremos ter uma competição séria, é preciso alterar isto. É preciso alterar isto. Sabes que em relação a isto... Isto não pode haver, porque assim, reparem uma coisa, o Benfica realiza 34 jogos. 34 jogos com vídeo-árbitro. Em 17 tem o poder de condicionar o vídeo-árbitro, supostamente... Então desliguem aquilo, mas vale desligarem. Claro. Não sei agora, isto não é condições iguais para todos os competidores, como é obrigação a Federação garantir. Claro. Francisco, essa é a questão importante. Isto não tem nada a ver com arbitragem. Isto só tem a ver com seriedade e transparência. BTV. Isto só tem a ver. Só os mesmos senhores são capazes de inventar que o Daily Mail fez uma lista. São os mesmos senhores. Não são confiáveis, desculpem lá. E a transmissão do jogo Benfica-Portimonense demonstra que não é confiável. Eu não acredito que haja um único árbitro, uma única pessoa do Conselho de Arbitragem que veja aquela transmissão e diga isto é sério. Não acredito. Por causa das repetições que não dão dos lances do adversário, por causa da exaustão de repetições que dão dos lances, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Aliás, teve que depois vir o treinador adjunto do Portimonense, Mário Nunes, mostrar até o que é que foi a verdade desse jogo. E do lance do penalti. Através do Facebook, ele mostrou de uma publicação no Facebook. Eu sei. De resto, nós estamos a ver essa publicação e também temos um excerto do vídeo, ele colocou um vídeo de 10 minutos com várias situações. O vídeo que ele colocou são 10 minutos. São 10 minutos. Retiramos apenas 2. Nós tivemos que fazer uma versão editada. Porque era muito, muito grande. Só para... Reparem, marcou falta nisto. Agora nisto já não há falta. Mas depois não havia repetições. Isto é a dualidade de critérios que aconteceu da arbitragem de Gonçalo Martins no Estádio da Luz este fim de semana. Vamos ter que ir avançando. Mas, deixa-me, é importante isto que eu vou dizer. Acho que está bem, mas isto é só um minuto enquanto estamos a ver as imagens. E eu gostava de dizer isto. Há quem diga, os defensores da Benfica TV e do Benfica, que nós, no Porto e outros, principalmente no Sporting, falamos destas questões da BTV, deste exclusivo caricato que eles têm de transmitir os seus jogos em casa, por despeito. Porque não temos e gostaríamos de ter esta capacidade de condicionar os árbitros com as nossas transmissões. Eu não sei se isso é verdade, se não é, mas o facto, eu atenho aos factos. E os factos quais são? É que em 18 clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol, apenas um clube, e é o Benfica, tem este privilégio. E este privilégio
vale muito. Vale muito. E até pode ter como contrapartida perder dinheiro dos direitos televisivos, mas tem uma importância na sonegação da verdade esportiva. E vou agora dizer, o Benfica é materialmente responsável por estes atentados à verdade esportiva cometidos através da BTV. Mas a responsabilidade moral é da Liga de Clubes, da Federação Portuguesa de Futebol e principalmente da entidade reguladora da comunicação social que permitem que exista este privilégio que parece aquilo da idade feudal em que havia não está aqui o Diogo para me ajudar, mas que havia aquelas contrapartidas que só os iluminados tinham. Isto só os iluminados é que podem ter. Esta capacidade de influenciar os árbitros e os vídeo-árbitros. Pedro, não tens muito tempo a visto. Sim, eu vou tentar ser breve. Desculpa, Pedro. Entretanto, o tempo passa. Não há problema. Eu vou dizer sobre esta questão do fora de jogo o mesmo que disse, quer sobre o penalti do Jonas em Vila do Conde, quer sobre o próprio penalti sobre o Sálvio na Luz este fim de semana. Eu acho que a questão que está aqui em causa não é propriamente a questão técnica do ponto de vista da arbitragem. Cada um de nós pode ter a sua opinião, sobretudo sobre os penaltis, que são lances de análise subjetiva, mas aqui o que está em causa, fundamentalmente, é a questão do critério. E, aliás, o Sérgio Conceição teve uma intervenção depois deste jogo, na conferência de imprensa, muito interessante sobre esse aspecto em relação ao vídeo-árbitro. O que está em causa é que, mesmo nós, não sendo especialistas na área da arbitragem, conseguimos estabelecer relações entre lances idênticos. E lances idênticos a este penalti do Sálvio, o ano passado, contra o Futebol Clube do Porto, foram às dezenas. Foram muitos penaltis que não foram marcados semelhantes àquele. E fora de jogo deste género, também há muitos. Aliás, na Luz, no minuto 80, ou perto do minuto 80, o ano passado, o Diogo Jota isola-se e está frente a frente já com o Ederson, o Diogo Jota fresco. Em jogo. Completamente em jogo. Nem linha havia. E, uma vez mais, nesse caso, prevalece a máxima. Na dúvida, é para beneficiar o Benfica. E parece-me que é essa a máxima que está a mandar. Também não houve linha, lá está. Aquilo avariou. Depois nós temos de ter em conta o historial que existe na Benfica TV de manipulação e de censura. Censura particularmente em programas de opinião, manipulação em jogos. Lembramos do Benfica Estoril do ano passado, que aliás foi comentado aqui neste programa. As linhas de fora de jogo surgiam nuns lances, noutros lances já não surgiam. O Benfica Porto, aquela agressão ao Alex Telles, que depois não houve repetições da câmara atrás da baliza. Quer dizer, selecionam para o banco do Futebol Clube. Exato, selecionam criteriosamente as imagens que mostram, as linhas que mostram, quando não mostram. Portanto, há um manancial de exemplos de manipulação nas transmissões da Benfica TV. É uma transmissão de um clube tendenciosa por natureza e que, portanto, não devia servir para avaliação. Por outro lado, o vídeo-árbitro, e isto está no protocolo, só pode intervir em casos evidentes, flagrantes ou em casos de erro grosseiro. Eu não acredito que haja alguém que, olhando para aquelas imagens que a Federação divulgou e que serviram de base à decisão de Fábio Veríssimo e que me digam... Consiga ter a certeza absoluta que aquilo é fora de jogo. Não acredito que alguém sério consiga dizer isso. Isso admito. Eu não admito. Não admito porque mesmo com recurso aos instrumentos geométricos mais avançados, é muito difícil. Basta um frame atrás ali para dar o resultado. Tudo. É verdade, portanto, é verdade. Isso para é verdade. ter certeza absoluta que é isso que diz o protocolo de vídeo-árbitro, eu não acredito que seja possível. Por isso é que as suspeitas que já antes se lançavam e que agora vieram a ser confirmadas por Pedro Henriques na Sport TV... Vamos ouvir essas declarações. Já que tu falas nisso, vamos ouvir essas declarações de Pedro Henriques, até porque o João Leite fala-nos disso num e-mail que nos enviou. Vamos escutar as declarações do ex-árbitro que confirma, segundo ele, a existência da transmissão televisiva na sala onde está a equipa do vídeo-arte e o vídeo-arte assistente. Vamos ouvir. O vídeo-árbitro tem imagens em clean feed, ou seja, as imagens são todas limpas e abertas. Não há nenhuma tecnologia neste momento, a FIFA está à procura disso, arranjar uma empresa credível e, portanto, independente para poder dar a possibilidade ao técnico que está junto dos vídeo-árbitros em todas as competições que existam, poder fazer exatamente este papel, que é traçar uma linha de acordo com essa tecnologia. Neste momento não há. E o árbitro não tem. Agora há uma coisa que é muito importante. Porque há muita gente que pensa que eles têm acesso a esta imagem. Não, mas eles têm acesso a esta imagem.
imagem. Esta é que é a questão. Mas assim, a linha não. Não, há linha, há linha. Agora vamos. Não, a linha não tem. Eles não podem traçar essa linha. Isso que eu queria dizer. São independentes da realização. O realizador pode passar as imagens que quiser, que eles são independentes. Eles têm as imagens em clean feed e vão ver os lances. Tanto que a Federação já lançou, inclusive os diálogos que aconteceram e as 4 imagens que aparecem, que são essas que o vídeo-árbitro socorre, são 4 imagens em que nunca aparece a imagem da realização. Agora é importante percebermos que também o vídeo-árbitro tem acesso. Vamos lá ver se eu consigo explicar. Eles têm lá a televisão com o jogo que está a decorrer na televisão, seja a transmissão do Sport TV, seja da Benfica TV. Aqui, Pedro Henriques não tem dúvidas de que essa imagem existe na sala do vídeo. Este problema só se coloca por uma razão muito simples, que era o que estávamos a falar aqui há pouco. É porque em Portugal, ao contrário de praticamente todos os outros países, e sobretudo em clubes da escala do Benfica, do Porto e de outros clubes dessa dimensão, não existe mais nenhum caso em que o próprio clube... Nestas ligas do vídeo-árbitro, em que o próprio clube transmite os seus próprios jogos. Caso único em todo Portanto, isto é uma originalidade do caso português. E é só por isso que este problema se coloca desta forma. Que não nos venham dizer, isso é altamente falacioso, que a televisão está lá, mas que não é através daquelas imagens que o árbitro decide. Isso não existe. Isso é uma falácia. Isso não existe. Se a televisão está lá, se ela está presente... Vai olhar para lá, é inevitável. Ela é, obviamente, objeto. É um objeto que deve ser considerado na análise, nem que seja porque está a ver no canto do olho. Sim, se a televisão está lá, é por alguma razão. Não está lá para enfeitar, com certeza. Portanto, ela está lá por alguma razão. E estando lá, obviamente, ela é um dos instrumentos da análise, mesmo que seja de forma involuntária. Mas tem de ser considerado na crítica a este tema. E a questão só se coloca precisamente porque é a BTV a transmitir e porque há este historial na BTV, que é um caso inédito e sem semelhante noutras partes do mundo. Portanto... Depois veio a Federação com as imagens e com os áudios do caso, tentar, no fundo, acalmar os ânimos. Depois veio a cartilha dizer, nós ouvimos João Goberno e muitos outros comentadores ligados ao Benfica a dizer que não, rapidamente a negar, que não há imagens da BTV, que não há... Obviamente, olhando para aquele vídeo de Fábio Veríssimo, eu fico convencido, e esta é a minha convicção, dou com todo o direito, de que ele só pode ter sido socorrido pelas imagens da BTV, porque de outra forma ninguém conseguia chegar àquela conclusão. Mas isso não podemos ter a certeza. Esta é a minha convicção. Não podemos ter a certeza disso. Mas há uma coisa que nós temos a certeza. É que até agora andaram a tentar enganar-nos. E quem é que nos andou a tentar enganar? Alguém da Federação. Sim. Quem é a pessoa na Federação? Era bom que isto se soubesse quem é a pessoa na Federação que tentou enganar todos os adeptos de futebol, tentando esconder-lhes. Porquê é que não respondem a estas coisas de forma... Exatamente, às perguntas. Porquê é que não nos vamos debruçar? Porque é assim, o protocolo é geral para todos os países que estão a utilizar o vídeo-árbitro, como se sabe, está em fase experimental. Mas depois dá-se o caso de haver uma especificidade em Portugal. Que é a BTV. Que é a BTV. Vamos tentar resolver o problema. Não é esvarrer para debaixo do tapete. Exatamente. Vamos tentar resolver o problema. E nós o temos que se pretendeu foi esconder assim, essa especificidade. Quem quiser ver este jogo do Benfica Portimonense percebe como a BTV tem interferência. E depois é humano que essa interferência condiciona. Porque a percepção que os vídeo-árbitros têm é necessariamente influenciada. E isso é natural, ninguém está aqui a criticar é humano, os não é crítica, é normal. E sabendo nós a força que a imagem tem, não é mais.